Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 17, versos do 22 ao 27. Jesus vem realizar um milagre para que o escândalo seja evitado, né? Então é bem interessante porque o evangelho de hoje, por incrível que pareça, vem nos mostrar Jesus fazendo um milagre para evitar que ele e os apóstolos venham a escandalizar os cobradores de impostos do templo. Veja, enquanto caminhava pela Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Eles irão matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram profundamente aflitos. Então, do versículo 22 ao 23, é Jesus fazendo o anúncio, né? O segundo anúncio da sua paixão, e os apóstolos ficam profundamente aflitos com esse anúncio de Jesus, essa revelação de Jesus sobre a sua paixão e a sua morte, né? A partir do versículo 24 entra o que é interessante. Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam o imposto de dracma, né, aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram, aqui é o imposto do templo: teu mestre não paga a didracma, né, o imposto do templo? Paga sim, disse São Pedro. Respondeu Pedro. Mas quando chegaram à casa, Jesus preveniu, dizendo: Que te parece, Simão? Os reis da terra, de quem recebem os tributos ou os impostos? De seus filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estrangeiros. Jesus replicou: os filhos estão isentos, mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança o anzol, e ao primeiro peixe que pegares, abrirás a boca e encontrarás um estarte. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então, o evangelho de hoje, Jesus conta vai fazer uma pequena pergunta aos apóstolos. Um rei, ele cobra o imposto de quem? Dos filhos ou dos estrangeiros? Ou das pessoas do povo? Aí Pedro vai dizer: dos estrangeiros, Senhor. Ele diz: logo os filhos estão isentos. Então, Jesus, que era o Filho de Deus, e também os seus apóstolos, que Jesus vai dizer: quem é meu irmão, minha irmã? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, logo, os apóstolos eram irmãos de Jesus também. Então, eles também estavam isentos de pagar o imposto no templo. Só que Jesus vai dizer que, para que aqueles cobradores de impostos e os demais que estivessem ao redor não se escandalizassem com Jesus e os seus apóstolos, Jesus manda Pedro pescar um peixe, e lá dentro vai estar uma moeda que será equivalente para Pedro e para Jesus, o imposto de Pedro e o imposto de Jesus. E por que Jesus é tão categórico para que não haja o escândalo? Não é o evangelho de hoje, mas só para trazer luz à nossa reflexão, São Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2, Jesus vai dizer assim, Jesus disse também aos seus discípulos: é impossível que não haja escândalos. Então, é impossível no mundo não haver escândalos. Mas ai daquele por quem eles vêm. Jesus está dizendo: é impossível que não haja escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. E Jesus vai dizer por quê. Melhor lhe seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal a um só destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Então, Jesus está ensinando que o escândalo, meu irmão, ele é tão grave, ele é inevitável, acontecerá no mundo. Mas Jesus está dizendo que ai daqueles por quem vier o escândalo, porque ele é tão grave, que Jesus disse que seria melhor
que alguém fosse morto do que escandalizar. Então, o evangelho de hoje trata disso, do escândalo. Então, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de evitar na nossa vida o escândalo, porque o escândalo é que leva muitas pessoas a perder a fé e a morrer. Por que é que existem muitos ateus no mundo? Porque eles vivem escandalizados de pessoas que se dizem cristãs, mas não se comportam como tal, ou seja, se comporta às vezes pior. O apóstolo São Paulo fez essa crítica à igreja de Corinto. Eu fiquei sabendo de práticas escandalosas, pecaminosas no meio de vocês, que é vergonhoso até citar entre os pagãos, que até entre os pagãos não tem acontecido. Então, peçamos ao Senhor a graça de evitar o escândalo. Deus abençoe a todos, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal e vamos ajudar a evangelizar compartilhando.